Bom, pessoal, começou a gravar agora a reunião, então a partir de agora a reunião começa a ser gravada. Essa é a primeira reunião extraordinária do ano de 2024 e é a segunda que a gente faz dentro do programa de comunicação social do Condema no canal do YouTube. A primeira a gente realizou em parceria com a Flama, onde foram esclarecidos pontos referente à erosão de comunidades ali à margem de lagoa, e junto com a Flama, né? E agora a segunda reunião que a gente traz o assunto do Rio Dragado, junto com a Secretaria de Pesca e Agricultura do município, né, a CEPAGRE, por meio do biólogo Rinaldo. Agradecer aí a Ambiente Sustentabilidade Integrada, que está disponibilizando o link pago aqui no Google Meet, para que a gente possa fazer essa gravação da maneira adequada e depois disponibilizar no canal. E contigo, Rinaldo, fica à vontade aí. Beleza. Boa tarde, né? Boa tarde a todos presentes aqui na reunião. Eu fiz uma apresentação, né? Apresentação mais resumidinha, assim, mais rápida, assim, para dar esse contexto, né? Sobre meio que a minha experiência até, da onde que veio essa história do Rio Dragado, como é que a gente foi, né? Assim, enquanto Secretaria de Pesca foi se envolvendo na questão. E eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, acho que eu faço essa apresentação aqui. E, rapidamente, sim, para dar esse contexto, depois eu acho que a gente abre para perguntas e um debate, eu acho que pode ser assim, Rinaldo, né? Sim, a gente fez nessa metodologia da última vez, né? Primeiro uma apresentação tua, ninguém interrompe, e depois abre para perguntas e debate. Perfeito. Então tá, estão vendo minha tela, né? Meu cursor aqui. Sim. Estão vendo a apresentação aqui? Sim. Tá. Vocês me veem também ao mesmo tempo, não? Nós sim, eu acho que o pessoal de casa, depois na gravação, vai acabar não vendo, vai Mas aparecer o só meu na cursor aqui apresentação. vocês conseguem ver, né? Isso daí. Conseguimos, sim. Tá. Então tá. Me chamo Rinaldo, né? Eu sou Rinaldo Ariano Júnior, sou biólogo, mestre em agroecossistemas e venho atuando na Secretaria de Pesca e Agricultura como assessor técnico, né? Então, hoje a gente, né, está fazendo esse momento para compartilhar um pouco sobre as dinâmicas socioambientais que estão envolvidas no conhecido, né, popularmente conhecido como Rio Dragado, né, que, como vocês podem ver aqui, é um canal artificial, né, formado entre a Lagoa de Santa Marta, né, e a Lagoa do Camacho, né, então fica aqui entre esse complexo lagunar Santa Marta, Camacho Santa Marta, né. Então, aqui ele está em destaque, que, né, um pouco mais próximo, né, esse é um canal, né, artificial, a gente pode ver aqui, né, retilinizado, que atualmente encontra obstruído, né, tanto o lado norte quanto o lado sul, por diques, né. A questão do Rio Dragado, né, pessoalmente, até o primeiro contato que eu tive, né, quando eu já estava aqui como assessor técnico, foi através do convite, né, de uma reunião feita pela UAP, né, a União das Associações de Pescadores da Ilha, que convidaram a Secretaria de Pesca para participar dessa associação, né, que estavam tendo entre diferentes, né, comunidades ali da região da ilha, para trazer de novo, né, essa pauta do Rio Dragado, porque é uma questão, né, que já vem sendo debatida há alguns anos, né, eu acho que mais de décadas já, que os pescadores, né, solicitam auxílio para terem, né, um amparo, né, tanto institucional como acadêmico até, para ajudarem ele nessa situação do Rio Dragado, porque a partir dos relatos, né, os pescadores mais antigos, né, tinham pescadores de várias idades nessa reunião, e muitos deles, né, comentam isso, como a Lagoa de Santa Marta, né, até vou botar aqui para ficar mais fácil de ver, aqui a Lagoa de Santa Marta sempre teve um histórico de muita produção, né, uma lagoa que produzia muito camarão, uma lagoa que tinha muitos pescados, né, uma lagoa que tinha uma certa profundidade, antigamente, né, na época dos avós, que eles contam, né, dos mais antigos, e depois, né, de muito tempo, com o passar do tempo, principalmente depois do fechamento desse canal, né, começou a ocorrer o assoreamento da lagoa, e pela experiência empírica, né, dessa comunidade, eles veem, né, que ao longo do passar dos anos, os estoques pesqueiros estão cada vez mais reduzidos, né,
A quantidade de rede que eles precisam colocar para pegar quantidades de pescado suficiente para a subsistência dessas comunidades cada vez precisam ser maiores, né? O esforço pesqueiro, então, vem aumentando, o assoreamento da lagoa vem aumentando. Então, é uma pauta que é consenso entre, né, a comunidade, tanto ali do Campos Verdes, da Passagem da Barra, né, de várias outras localidades que também usam essa lagoa, né, o pessoal que vem até lá da Madre e tal, que vinham, né, praticamente. Hoje, cada vez menos pessoas estão usando essa lagoa por causa dessa baixa na produtividade, né. Então, a partir desse convite feito pelos pescadores, né, e a apresentação dessa questão, a gente se colocou à disposição, né, a secretaria, né, me designou que eu pudesse, né, que eu me dedicasse a ajudar essas questões, e daí eu comecei a fazer algumas pesquisas, né, e sempre foram muito difíceis de obter dados, assim, há pouquíssimos registros sobre os históricos de intervenção da área, há pouquíssimos registros, né, sobre da onde que vem, para onde que vai esses comandos, né, de manejo, de alteração do solo que aconteceram nessas áreas, né. Mas daí dentro dessas pesquisas eu fiquei sabendo do engenheiro, né, até o senhor Aurélio Castro Remor, ele, e através de conversas, assim, muito, né, conhecimento oral, né, muita busca oral, né, de informações orais que eu fui obtendo ao longo da pesquisa, assim, eu cheguei até esse senhor, que é um engenheiro da Cidasc, né, um engenheiro que atua bastante tempo na Cidasc, e foi onde eu consegui o maior gama de informações históricas, né, sobre intervenção, né, porque esse complexo lagunar, aqui nessa imagem, né, essa ortofoto aqui de 1957, feita pela Marinha Norte-Americana, a gente, né, consegue ver que, geologicamente, né, elas são lagoas, né, da mesma época geológica, né, possuem a mesma característica de fundo, né, são uma deposição quaternária, né, e historicamente elas sempre tiveram comunicação, né. Essa imagem aqui, né, bem antiga aqui, que é um dos registros mais antigos, a gente consegue ver, né, que já tinha meandros de água, né, já era um grande banhadão, e que ambas as lagoas tinham, né, fluxo genético, já mantinham comunicação hídrica, né. Aqui, na época, nem temos, né, a Barra do Camacho, né, que é uma barra intermitente, naturalmente intermitente, né, hoje em dia ela já fizeram um enrocamento, mas aqui nessa época estava fechada e tal. Então, são lagoas, né, que historicamente já haviam conectividade, troca de materiais, né, ecológicos, genéticos, né. Então, já historicamente são lagoas irmãs, né? É um complexo único, né? Foram formadas e possuem características similares, né? E daí depois, do passar de alguns anos, né? Aqui essa outra foto de 1978, né? Também feita pela Marinha Norte-Americana, a gente já consegue ver a presença do Rio Dragado, né? E a partir desse relato do engenheiro Aurélio, ele nos trouxe, né, que o antigo DNOS, né, o Departamento de Obras e Saneamento, já extinto hoje em dia, ele começou a fazer várias intervenções aqui na região Amurel, né, no nosso complexo lagunar, principalmente depois da enchente de 74, né, então teve um período histórico aí de bastante atividade do DNOS, né, dentro do nosso complexo lagunar, e uma dessas atividades foi fazer a retilinização de um desses canais naturais, né? Que aqui tinha alguns canais que se formavam, se fechavam e tal, e daí o DNOS veio com suas dragas, né, maquinário, não tem registro, papéis, né, documentos sobre isso, isso foi um registro oral, né, que eu consegui, que daí o DNOS fez a retilinização de um desses canais, né? E daí, depois de muito tempo, e na década já de 90, a Cidasc também promoveu uma outra abertura, né, uma outra redragagem, perdão, o DNOS abriu, né, na década de 70, e depois na década de 90, a Cidasc, né, também não tem registro sobre isso, não tem documentos, mas a gente sabe, a partir de relato oral, diz que a Cidasc, né, promoveu mais uma redragagem, e a partir dessa redragagem foi onde, de fato, o Rio Dragado, ele adquiriu o porte que ele tem hoje, né? Atualmente, ele tem 20 metros, na época, ele adquiriu 20 metros de largura, com 2,5 metros de profundidade.
Então, esse foi esse alargamento, né, do canal e também essa redragagem das bocas, né? Então, a partir... também tem uma outra curiosidade aqui, um outro registro histórico, esse aqui até eu consegui no livro do Dr. Cardorim, né, que me passou, que o Rio Dragado, essa região ali do Rio Dragado, foi utilizada pelo barco Seival nessa empreitada que ele fez para conquistar aqui Laguna, né? Então ele ali, então já tinha, né, esses canais e tal, né? Provavelmente talvez não deu para passar navegando, se arrastando ali, alguma coisa assim. Mas isso é um fato histórico que eu também descobri nessa jornada aí. Mas então, depois na década de 90, ali que a cidade que reabriu, então, os pescadores utilizavam esses canais, né, para navegação, e a produtividade da lagoa era muito boa, né, a troca de salinidade era muito boa através desses relatos, né, mas conforme os anos foram passando, né, acho que até vale a pena voltar aqui, conforme os anos foram passando, e aqui, essa região, principalmente do Camacho, começou a ser utilizada para a produção de arroz, né? Aqui a gente consegue ver vários tanques, né, que eram utilizados para a produção de arroz, e esse tipo, né, essa produção agrícola, eles usavam muito agrotóxico, muito produtos químicos, né, que a comunidade da Lagoa de Santa Marta começou a ficar preocupada, né, com esses grandes volumes que eram despejados na lagoa, com esse novo uso do solo aqui, e também não existe documentos, né, oficiais sobre isso, são tudo relatos orais. A comunidade parece que solicitou à Cidasc que fizessem o fechamento de um lado do Rio Dragado, né? Então, esse canal que era utilizado para navegar, que fazia as trocas ecológicas, né? Ele começou a ser um problema, né? Uma possível ameaça, porque na leitura dos moradores, eles iam começar a receber esse agrotóxico, ia contaminar a Lagoa de Santa Marta. Então, eles solicitaram, né, e tiveram apoio da Cidasc, né, para fechar esse canal. Isso, como repito, são tudo relatos orais, né? Eu não consegui documentos oficiais que falam sobre isso. Então, eles conseguiram fazer esse fechamento, né, para salvaguardar a lagoa, e só que isso começou a gerar várias consequências ecológicas, né, como eu já havia relatado, diminuição, né, da salinidade da água. Aqui eu tenho outra imagem aqui, essa aqui eu acho que é melhor, porque aqui é uma imagem, né, que mostra bem o funcionamento hídrico aqui todo o nosso complexo lagunar, né, e também o desaguar do Rio Tubarão, né. Após 74, que teve essa retilinização do Rio Tubarão também, aumentou muito o fluxo, né, das águas e o carreamento de sedimentos, né. Então, aqui a gente consegue ver bem, né, pelo a cor da água, né, como esses sedimentos, né, eles descem, né, tanto são despejados aqui na boca da barra, né, no complexo da Lagoa de Santo Antônio, mas também elas entram aqui pelo Rio Corredor, né, e despejam aqui na Lagoa de Santa Marta. Até a gente consegue ver a cor, né, da Lagoa do Camacho e a cor da Lagoa de Santa Marta, né. Aqui também são mapas, né, dos caminhos hídricos, né, do Sistema de Informação Geográfica de Santa Catarina, que existem vários braços de águas aqui que desce, né, ele entra, aqui é uma nascente, outra nascente, né, caminhos d'água, e fica aqui, né, aqui na Lagoa do Camacho, a gente vê que ele recebe, né, a descarga de vários corpos hídricos, mas desemboca aqui na Barra do Camacho, né. Então, todo esse processo depois do fechamento, né, esse despejo, né, essa carga carga de sedimentos, né, começou, né, tanto fazer o assoreamento muito mais acelerado, né, do complexo da Lagoa de Santa Marta aqui, e também a diminuição da salinidade e todas as consequências que isso foram gerando ecologicamente, né, diminuição dos pescados e tal. E a partir desses agravamentos ecológicos, assim, nessa degradação da qualidade da lagoa, os pescadores começaram a tentar reverter esse processo da abertura, né? Mas aí já tinha toda uma estrutura legal, né? Os órgãos ambientais já estavam mais equiparados, já tinha a APA da Baleia Franca, então eles começaram, né? As coisas já não eram mais como antigamente, de boca, sem registro, sem estudos, e daí começaram a ter algumas dificuldades para encontrar esse processo, né?
Então, daí diante, né, essa complexidade e tal, e esse desafio, né, que eu também comecei a encontrar nessa jornada de tentar auxiliar de alguma forma, eu solicitei uma reunião, né, uma reunião integrada entre diferentes atores, né, da região Amurel, né, e também do governo do estado, né, para a gente discutir essa questão do Rio Dragado e também a secretaria obter a ajuda de alguma forma, assim, né, para a gente avançar nessa questão, né, que tem se feito de extrema urgência, né, principalmente através desses registros históricos da decadência do pescado, da qualidade ecológica, né. Então, nessa reunião tinha tanto pescadores, né, alguns setores da prefeitura, a Fundação Lagoense do Meio Ambiente, a APA da Baleia Franca, a Colônia de Pescadores E14, né, Marinha, Governo do Estado, Defesa Civil, o INA, o Comitê de Bacias, né, os bombeiros, a UDESC, alguns vereadores também. Então, até simbolicamente, a gente colocou ali uma imagem do Rio Dragado, né, que estavam todos reunidos em volta do Rio Dragado, para discutir essa reunião. Então, eu coloquei, né, toda essa dificuldade de obter informações, dificuldade de obter estudos de qualidade, dados de qualidade, para a gente, de fato, entender como que seria um método mais adequado, uma intervenção mais adequada para a gente restabelecer essa qualidade ecológica do complexo, né? Principalmente tendo em vista que inúmeras pessoas dependem economicamente da subsistência dessa lagoa. Então, a partir dessa reunião integrada que a gente fez, alguns resultados, né? A APA da Baleia Franca, ela se manifestou, né? Dando um parecer sobre, né, o seu posicionamento referente a um posicionamento favorável, né, sobre a abertura do Rio Dragado, sobre não só a abertura do Rio Dragado, mas também sobre outras intervenções no complexo Camacho Santa Marta, né, que de fato são lagoas que já são antropizadas, né, são lagoas que já têm toda uma descaracterização ambiental ao seu redor e que de fato precisam ter intervenções, né, para a gente manter a qualidade do pescado também, para mitigar diferentes impactos que a nossa ocupação vem gerando, né? Então, ela salienta muito essa necessidade de outras intervenções, de outros canais, de redragagem de outros canais, mas também se coloca favorável à abertura do Rio Dragado. A Fundação Lagunense do Meio Ambiente também, né, se posicionou favorável à abertura do Rio Dragado, né, se colocando também à disposição para contribuir nesse processo, né? Então, acho que esse foi um dos dois resultados. E também, né, a partir do gabinete, né, da Prefeitura Municipal, a gente também, né, colocou essa questão que era como é uma atividade de utilidade pública, né, a gente solicitou também que tivesse essa manifestação do poder público, né, do poder executivo, para definir essa atividade de desobstrução do Rio Dragado como uma atividade de utilidade pública, né? Porque aí auxilia, né, vários dos processos legais para a gente se debruçar sobre a questão e possivelmente resolver essa situação, né? Então, a partir dessas manifestações, né, a gente conseguiu essas manifestações, essa aproximação, tanto da APA da Baleia Franca, da Fundação, quanto também do Poder Executivo, né, que fez aqui, através do decreto 7.147 de 2024, né, a definição como utilidade pública, né, a abertura emergencial do Rio Dragado. Aqui a gente consegue ver algumas fotos atuais, né, dos diques que obstruem, né, o Rio Dragado. É importante ressaltar que quando ele foi obstruído, a partir da solicitação da comunidade, apenas um lado, o lado norte, foi obstruído com um dique, que ainda tinha uma passagem, né, com canos e tal. Depois de algum tempo, o proprietário, então acho que vou voltar aqui, o proprietário, né, que isso é uma propriedade particular, inicialmente ele foi feito só esse fechamento com terra, né, sacos de areia, fecharam, e ainda tinha um tubo que permitia o fluxo de água. Depois de um tempo, o proprietário toda essa região aqui pertence, né, é uma propriedade privada, e daí o proprietário aqui, né, ele foi lá e fechou o outro lado, também com areia, né, e só que daí, não só com areia, mais recentemente também foram colocados esses entulhos aqui da construção civil, né, então, que seria um outro impacto ambiental, né, aqui, acho que a gente tem o outro lado ali também, né, que a gente consegue ver que até pneus foram colocados, né, então isso é uma área de preservação permanente, então
tem toda essa deposição irregular aqui também, né, que foi mais recente colocado também, e algo pelo relato dos pescadores, assim, isso também já foi mais uma tentativa dos proprietários de impedir, né, ou dificultar ainda mais a remoção, porque a situação, assim, da comunidade é bem extrema, né, e alguns já quiseram pegar pá, picareta e lá abrir com a mão mesmo, assim, então, vem travando uma situação, né, social ali bem complexa entre a comunidade, entre os proprietários, né, sobre essa abertura. Então, tem essas questões aqui, né, que agora não é só mais um dique de areia, né, então tem todo esse sedimento que, de fato, a gente precisa remover, mesmo não abrindo, mas são poluentes que estão depositados em APP, né. Outro resultado interessante dessa reunião também foi o termo de referência, né, que a Flama concebeu para que orientasse, né, a formulação desses estudos, né, quais seriam os estudos necessários para a gente realizar essa intervenção, né, de reabertura do Rio Dragado. Então, a Flama elaborou um termo de referência, né, com algumas considerações ali que ampliam os estudos, né, para ter bastante segurança, assim, né, ambiental, para, de fato, a gente saber quais são os impactos, né, ecológicos que podem ser gerados a partir da abertura, né, então a caracterização das atividades, a caracterização da área de intervenção, os impactos ambientais, as medidas mitigatórias, o que já tem, né, eu acho especificados, principalmente para intervenções em APP, mas também ela traz algumas questões de outras instruções normativas, né, principalmente do IMA, sobre dragagem, abertura de canais navegáveis, né, que são esses, acho que não coloquei aqui, mas essa questão que traz mais sobre a hidro e morfodinâmica, né, essas análises hidro e morfodinâmicas do complexo como um todo, para ter a garantia, né, de que se a gente reabrir esse canal, aumentando o fluxo de água, a velocidade, as cargas de sedimento, quais seriam os possíveis impactos nas áreas adjacentes, né, e quais seriam as medidas mitigatórias ou padrões de monitoramentos que seriam necessários para ter segurança nesse processo, né. Então, esse foi um outro resultado a partir daquela reunião, e a partir, né, desse termo de referência, né, e também daquela reunião, aqui eu coloquei mais o professor Davi, da UDESC também, né, se disponibilizou a fazer algumas análises de água, né, análises físico-químicas, e daí gerou um relatório já inicial, a gente fez algumas amostragens, estivemos lá, e nessa análise mais simplificada, assim, só para a gente ter uma noção mesmo, a gente já consegue ver, né, a diferença, né, entre essas duas lagoas, né, aqui eu botei a questão da salinidade, né, a gente vê que tem uma diferença abrupta, né, claro que esses estudos precisam ser repetidos em diferentes períodos, né, em diferentes situações. A gente fez aqui para ter uma noção e já deu algumas diferenças, né, a salinidade fica bem marcante, como a Lagoa de Santa Marta tem já, né, tem uma questão salina bem baixa, isso para a produtividade do camarão, né, isso é bem importante, assim, né, questão de pH, questão da temperatura, então dá para ver que essas lagoas, né, que são irmãs, né, tiveram uma mesma origem, possuem uma mesma característica, né, já estão sendo impactadas e estão apresentando diferentes condições, né, ecológicas ali. Né, então ele chega nesse resultado que é importante fazer essa abertura. Então esse foi mais um produto, né, que gentilmente o professor Davi ali da UDESC conseguiu adiantar para a gente também, se dispôs a elaborar mais resultados, né. Um outro resultado bacana, assim, também que já estava sendo encaminhado pela APA da Baleia Franca, mas que veio muito a calhar, assim, que seria esse diagnóstico, né, socioambiental da pesca artesanal ali do complexo, que era uma das exigências da Flama, né, e através ali do professor Rodrigo, que trabalhou bastante nesse trabalho, de outros colaboradores também, a APA da Baleia Franca acabou de publicar, né, esse material, um material bem completo, né, que abrange bastante questões importantes para ter nessa essa noção, né, essa proporção socioambiental envolvida, né, nesse complexo, que está diretamente ligado ao Rio Dragado, né, até tem uma parte do diagnóstico que cita essa necessidade ali de dragagem dos canais, né, essa questão do Rio Dragado, como é sensível e importante, né, para essa dinâmica socioambiental. Esse sempre tem um link, né, nesses slides que pode acessar, né, tanto lá na ata da reunião, como os decretos, como o diagnóstico também. Então, esse diagnóstico também vai contribuir bastante para a realização desse estudo mais completo, né?
esse estudo, né, que a partir daquele termo de referência, a gente solicitou para algumas empresas, né, que fornecessem orçamentos, né, fizessem propostas em cima daquele termo de referência, e aqui mais ou menos eu sintetizei, assim, né, as médias de valores que esses grupos cobram, né, esses setores privados, vem cobrando para realizar, né, tipo batimetria, amostragem e análise físico-química, monitoramento de níveis de vazão, esses transectos, toda essa gama de estudos, né, e aí a gente vê como já começa a aparecer essas proporções de valores, tal, que seria fornecido pelo setor privado, né? Então, eu venho tentando construir parcerias e acordos, né? E chamando, assim, tanto ao desk, né? Cobrando de outras entidades que também podem contribuir com algum estudo, algum monitoramento, ou algum resultado, né? Para a gente tentar baratear ou mesmo encaminhar o que a gente conseguir, né? Diminuindo esses custos, porque a gente sabe que o orçamento é sempre reduzido, né? E isso tudo começa a aparecer gargalos para a gente evoluir na resolução dessa questão, né? Então, aqui também, aqui seria só a questão dos estudos, né? Aqui a gente elaborou um orçamento também para a questão da obra em si, né? Quantas horas máquinas, pessoais de apoio, né? O transporte desses sedimentos, né? Que seria uma parte mais barata até da reabertura, né? Chega ali no valor de 43.982 de hora máquina, e aqui de 325 mil, né, com todos os estudos, né, mas tendo em vista que, por exemplo, essa parte social de pescadores e demais extrativistas aqui, a gente já conseguiu contemplar nesse relatório feito pela ANAPA, né, que é um dado público e a gente pode utilizar ele, né, atualizado e tal. Então, agora sim, né, os próximos passos, né, eu venho tentando construir essas parcerias, né, a UDESC vem se demonstrando bastante disposta a contribuir com alguns dados, né, ele já vem monitorando a questão pesqueira ali, então ele já tem alguns dados, alguns professores conseguem fornecer uma ajuda em uma ou outra análise, né, a Murel também, eu tive uma reunião com alguns engenheiros, eles conseguem fornecer o estudo de topografia, né, que também é gratuitamente, e também a elaboração do relatório técnico, só que daí já teria outros custos pela empresa, enfim, né, algumas empresas, né, para fornecer esses estudos da hidrodinâmica. A gente enviou esse termo de referência para o governo do estado, né, solicitando esses recursos, né, e eles estão analisando, e a princípio a posição deles são favoráveis, né, à transferência desse recurso, realização dessa reabertura, né, e a SPU também, né, que a gente vem conversando ali, como é uma propriedade particular, mas são áreas de marinha, são áreas da União, né, a gente já conversou, eles também consideram importante a reabertura, né, e agora a gente está só esperando o retorno deles, que eles vão dar um nadopor, né, como eles chamam, que é um documento que concede, né, ou não se opõe à abertura, né, e depois questões de propriedade particular, são questões legais, tal, são outros trâmites, mas com esse aval da SPO facilita também. Então, acho que no geral, né, seria esse o panorama e o histórico, né, que a gente vem construindo junto com a secretaria, né, esse aqui são meu contato, se alguém quiser, né, contribuir de alguma forma, e agora acho que a gente abre, talvez, para um debate aqui, né, para eventuais dúvidas ou contribuições, aí, se tiverem voluntários, para ajudar a gente nesse processo. Tá? Perfeito, Rinaldo. Parabéns aí pela apresentação. Para mim ficou muito claro. Eu tinha algumas dúvidas que automaticamente na tua apresentação já foram sendo esclarecidas, até tenho outras aqui, mas queria primeiro abrir aí para perguntas ou apontamentos aí por parte dos outros conselheiros. Então, queria saber se alguém tem alguma dúvida referente à apresentação ou quer colocar alguma pauta. Bom, enquanto ninguém se manifesta, eu queria saber só, curiosidade, em que ano foi fechado o Rio Dragado? Não consegui uma precisão de data, mas são o final da década de 90. Uhum, perfeito. Referente ali a perigos que possam vir a acontecer ali na parte ali da Lagoa do Camacho, pegando Cigana, Camacho, a gente vê uma oposição de pescadores de Jaguaruna,
na questão dessa abertura, né? E eu, conversando com algumas pessoas, até vejo um pouco de receio. Eu entendo que é necessário, sim, a abertura, tendo em vista aí todos os impactos que estão acontecendo ali, mas queria entender o que poderia causar, antes mesmo dos estudos saírem, né? Se tem alguma noção, o que poderia causar de impacto ali na comunidade da Cigana ou do Camacho. O que os relatos, né, tem um grupo que do Camacho ali, né, da região da Jaguaruna, que se manifestaram até na rádio, assim, né, via pública, que eram contrário, porque na visão deles a abertura, né, como a Lagoa de Santa Marta recebe muitos sedimentos, eles falaram que se abrissem, né, se fazer a abertura do rio, esse sedimento ia começar a assorear de novo a boca do Camacho, o canal do Camacho, né? Só que esse é um argumento, assim, que de fato a gente só é melhor, dados falam mais que achismos, assim, a gente não tem esses dados ainda bem compostos, mas desde que o Rio Dragado foi fechado, né, a Barra do Camacho, até o Licério, que é um pescador bem à frente dessa questão na região da ilha, ele fez até um registro de quantas vezes a Barra do Camacho já fechou, desde que, enquanto o Rio Dragado está fechado, né, e a Boca do Camacho, ela está no meio de um campo, né, de dunas móveis, então, o que recebe de sedimento trazido pelos ventos, sedimentos, né, carreados eolicamente, assim, e vários outros, né, são muito mais efetivos no fechamento, digamos assim, da Barra do Camacho do que a próprio Rio Dragado, assim, então, eu acho que foi mais de 14 vezes que a Boca do Camacho fechou com o Rio Dragado fechado, né, mas esse foi o único argumento que eu ouvi da parte deles, assim, e que, claro, toda preocupação é relevante no quesito ambiental, acho que a gente sempre tem que pensar todas as possibilidades, né? E eu acho que esse estudo hidromorfodinâmico ali, ele ia trazer quais seriam as possíveis áreas, né, dado esse cálculo de vazão que a gente ainda não tem, de que poderiam sofrer questões de erosão, principalmente, né? Na margem, a Lagoa da Cigana a gente vê que já tem algumas situações de erosão ali, né? Nas ruas, tal, que são na beira da lagoa, são processos naturais, né? Então, acho que seriam mais para monitorar quais seriam as possíveis áreas que teria que ter uma atenção maior, né? Mas de impacto mesmo, assim, venho conversado com bastante pessoas especialistas nessa área de hidrodinâmica, engenheiros, todos acham que é tranquilo, assim, né? Mas um alerta mesmo era isso. O que a gente tem de sedimento na Lagoa de Santa Marta? O que está acumulado lá que já vem acumulando esses anos, né? Então, essa parte química do sedimento, essa nuvem de dispersão na primeiro início da abertura, que seria um dos detalhes mais delicados, assim, que para a gente talvez estudar como seria a melhor forma de abrir. Se abre aos poucos, se abre de uma vez, pensando na pluma de dispersão, que eles chamam, né? Porque a gente não tem muita certeza do que está lá embaixo, né? Acumulado. Mas que, de fato, poderia ser um impacto, pode ter uma mortandade de peixes, né? De alguma coisa num momento inicial, mas a longo prazo isso se diluiria, né? Porque, de certa forma, se não abrir e não passar por esse período, né, a gente está condenando a Lagoa de Santa Marta, né, ao envenenamento e ao soterramento, né, porque como a gente pode ver ali naquela imagem, fica muito nítido, né, recebe todas as cargas ali de sedimentos, isso fica por semanas, pode perguntar para os pescadores, tem uma grande chuva agora, a gente está recebendo muita água da bacia, a Lagoa do Camacho, 2, 3 dias, uma semana no máximo, ela já se limpa, a Santa Marta é semanas a fio, a água turva, aquele chocolate, como eles chamam, né? Então, está condenando a Lagoa de Santa Marta ali ao suicídio, quase, né? E é isso, são ambientes dinâmicos, né? Até o engenheiro falou uma questão que é, as lagoas, ao contrário dos seres humanos, né? Elas nascem grande e morrem pequena, né? O processo de assoreamento, ele é comum, ele é natural, né? Só que é isso, são ambientes antrópicos, né? A gente vive deles e essa questão de intocável, acho que isso a gente ambientalmente tem que transcender um pouco isso. A gente precisa fazer intervenções, né? Para manter a qualidade desses complexos lagunares, principalmente. E essa é a posição da APA da Baleia Franca também, que a gente vem alinhando bastante, que a APA agora também quer fazer um plano de manejo, né? Para o complexo lagunar Santa Marta Camacho,
e que eles querem introduzir bastante essa questão das intervenções, dragagens, aberturas, contenção de erosão, né? E a gente precisa achar caminhos legais para fazer essas intervenções ambientais da forma correta, né? Concordo plenamente. E tem alguma previsão de medida compensatória caso algum impacto venha a ocorrer, se dentro do plano de trabalho tem alguma possibilidade disso? Não está Até definido por ainda. ser, por ser a questão de utilidade pública, vai precisar passar por um processo de licenciamento, é isso? Esse licenciamento poderia exigir alguma medida compensatória de controle de erosão, alguma coisa nesse sentido, para algum ponto mais vulnerável? Isso não está definido ainda, mas acho que vai diretamente nesse sentido, né? Acho que a gente já tem metodologias de contenção de erosão, né? Metodologias até para fechamento de novo, né? Se caso tiver grandes impactos, não for a curto prazo, tá? Precisa fechar de novo. Tem a capacidade técnica de fechar de novo, sabe? Então são todas questões que estão ainda em aberto, porque a gente de fato não tem esses dados, né? Sobre a hidrodinâmica, o que vai gerar que, né, para pensar efetivo, mas seriam mais ou menos sobre esses caminhos. As medidas compensatórias seriam protocolos de ações, né, diante esses possíveis impactos, né. E a minha última dúvida é referente ali para ser uma área privada. O, os proprietários da área podem barrar de alguma maneira essa abertura, ou o fato de ser considerado utilidade pública, a função social de propriedade sobressairia na questão ali da... A questão de utilidade pública, eu acho que é soberana, assim, né? Tem essa questão que é possível o desapropriamento do terreno, a SPU também concorda, e acho que é tranquilo essa concessão de uso, né? Passar para o município. Eu já busquei, né, uma vez esse contato com um grupo que administra ali, né? Não consegui avançar muito, assim, até acho que é uma próxima etapa que eu gostaria, assim, de negociar isso com os proprietários para não ter esse tanto embate, assim, né? Porque é isso, são só especulações, né? Informações que eu fui coletando, conversando com atores, assim, e tem, parece uma questão pendente sobre, na época que foi feito esse canal, os proprietários não queriam que tivesse feito. E daí meio que foi feito pelo DNOS, e daí eles queriam alguma, como chama isso, um tipo ressarcir, né, serem indenizados por essa área da propriedade. Só que é isso, né, uma área bem complexa, um banhadão, assim, então é um uso comum, acho que prevalece sobre o privado ali, né, um bem comum, é uma importância ecológica gigantesca. Há caminhos para se desapropriar isso, assim, e até essa parte mais jurídica a gente não avançou muito ainda, porque ficou em segundo plano, assim, tal, e eu ainda pretendo aproximar amigavelmente dos proprietários, assim, né, acho que seria um grande avanço para isso também. Perfeito, Rinaldo, obrigado. O Flávio está com a mão levantada. Flávio, fica à vontade. Flávio? Alô, Flávio, a gente não consegue te escutar. Bugou. Flávio, a gente não consegue te escutar. O teu microfone, ele já estava aberto, né? Agora tu fechou o microfone. De repente, não estamos conseguindo... Manuel Olavo da Rosa, boa tarde. Estou acompanhando a sessão representando os vereadores Gleisi, Gustavo, representantes da Câmara que estão com disponibilidade no dia. Beleza. Registrado. Vamos ver se o Flávio consegue ativar. E referente àqueles entulhos ali, Rinaldo, enquanto o Flávio ali vai se organizando, aquilo ali é recente, vocês têm noção quando foi feito? Vai ser aplicado alguma... É recente, tá? Eu não tenho padrões, mas faz menos que 5 anos, pelo que os pescadores falaram, assim, né? Uhum. E até os pescadores do Camacho, da Santa Marta, não têm ido pouco para a lagoa do Camacho para pescar lá, porque é muita função, né? Eles não conseguem mais ter acesso via a lagoa, né? Com as suas canoas, eles não conseguem mais atravessar para outra lagoa, porque o rio de cima ali, que chama o Rio Corredor, eu acho,
já está totalmente assoreado, não tem calado nem para as bateiras passarem, né? E eles usavam esse caminho para acessar outra lagoa, né? Então, perderam esse acesso, então eles não têm frequentado tanto a outra lagoa. Até na outra vez que a gente foi lá, essa questão do pneu, um dos pescadores falou, nossa, que loucura, isso aqui não tinha aqui, não sei o quê. Ficou muito chocado em ver aqueles pneus jogados lá, né? E é isso, né? É um pneu que está ali se degradando no nosso ecossistema, poluindo, né? Soltando aí várias partículas É tóxicas. saúde pública, né? Que pode Saúde pública, exato. água parada. Uhum. Muito, bem complexo, assim, até isso é cabível até de uma penalização ambiental, né, para os proprietários. Isso, a prefeitura não tomou nenhum rumo ali de tirar aqueles pneus ou de aplicar alguma... Meio que tá tudo aqui engatilhado, assim, eu queria avançar algumas coisas e ver como é que entra nessas negociações e tal, né? Até para não começar um conflito já direto. Exato. Mas é Flávio, isso. vamos tentar, Flávio? Vamos lá. Mudou Agora deu. algo? Agora tá bom. Gente, desculpe os limites tecnológicos aqui. Imagina. Sem câmera e o microfone com problema. Mas, bom, eu acho que, primeiro, boa tarde a todos e todas aqui. Gente, observando as imagens e um pouco a fala do Rinaldo, né, também tendo algum histórico de acompanhamento da área, principalmente de pescadores na região do Canto da Lagoa. É porque, observando o canal, né, a montante, né, morro acima, é uma região de atividade intensa, né, e totalmente ligado à água. Então, aí é onde teria dúvidas sobre os tratamentos das margens ali ao longo do canal, uma eventual obra para onde seria o Botafora, né, se já teria esse tipo de estimativa, porque a oeste, né, então, me parece que ali seria um marisma, me corrijam se eu estiver errado, os especialistas da área ambiental, né, então, a oeste um marisma, a leste é possível observar pelas imagens de satélite alguma atividade que eu não identifico se é mineração, se é aterro, mas que se relaciona e que vai carregar aparentemente material para essa região, para as lagoas também, né? Bom, e agora encaminhando para a fala no sentido de preocupação, se no caso de um aterro, né, o Botafora, se é mineração, se é aterro, enfim, e a expectativa de urbanizar aquelas margens a leste, porque isso a gente tem o histórico da própria Vila Vitória, que demonstra, né, a Vila Vitória aparentemente é irmã, a retificação do Rio Tubarão, que depositou material na Vila Vitória, parece que é irmã desta obra aqui entre as lagoas, e a gente sabe todo o impacto que foi ao meio ambiente também, e uma eventual não direcionamento do uso dessas áreas, principalmente se for direcionado ao uso urbano, um impacto exponencial aí, então, na saúde das lagoas e eventualmente cultural, enfim, outros aspectos de impacto aí. Bom, é isso. Então, as perguntas ficam em torno de Botafora, urbanização, uso, né, a existência do marisma ou não também ali a montante. Não sei se... Vamos tentar costurar em cima disso, assim. É uma propriedade particular. Tudo isso aqui, né? Vocês estão vendo a tela aqui compartilhada, né? Estão me ouvindo? Sim, estamos vendo, Reinaldo. Aqui, né? Então, isso tudo é uma área particular. Aqui tem uma mineração, uma lavra de mineração que já está para vencer. Acho que eles extraíam aqui, era calcário, né? Aqui é um ambiente bem, tipo um sambaqui, assim, né? Tem bastante concha e tal. Eu imagino que era calcário que eles tiraram, mas a licença ali que eles têm já está para vencer. Eu acho que também até as atividades de mineração já encerraram aqui, eu acho que talvez pelo estoque, né? Tem licença aqui.
isso aqui, pelo que eu venho pesquisando, assim, eles têm interesse, né, de ser um grande, principalmente aqui mais próximo à estrada, né, um loteamentos, né, então vai ter parcelamento do solo, tem a intenção, né, de ser parcelamento do solo, ser, né, serem lotes, né, isso, serem conjuntos habitacionais, né, eu acho que toda essa região aqui agora vai se desenvolver bastante, é uma pressão urbana bem grande em toda a região, né, então acho que aqui vai acontecer, né. Essas regiões aqui, eu acho que já é mais complicado, né, principalmente pelos acessos, tal, aqui já é uma área totalmente, né, modificada, com produções de arroz, né, aqui é um grande berçário, que de fato tem que ter uma proteção aqui, porque aqui tem o jacaré, a diversidade de vida que tem aqui são marismas, tem bastante acróstico, né? Isso é um composto de mosaico, assim, de várias fitofisionomias desses ambientes úmidos, assim, né? Mas toda a região aqui, as margens estão bem degradadas, acho que todo um processo, né, de restabelecimento dessas matas aqui, né, dessas vegetações, aqui também, né, na questão da erosão aqui dessas comunidades, então tem que ter, acho que um olhar mais, né, progressivo, assim, até na questão de melhoria, soluções baseadas na natureza, até, porque eu acho que a ocupação humana, né, tá vindo cada vez mais rápido, mas, de fato, tem que fazer algumas coisas. O que era mais? O que tu perguntou, perdão? Impactos, né? Não sei se estou te respondendo, se puder, vamos fazendo um bate-bola aqui, acho que a gente consegue avançar um pouco mais. Mas, o que mais? Haveria estudo sobre bota fora? Bota fora, isso, perdão. Então, muito dos sedimentos, né, da areia foram retirados daqui, né? A areia em si, se a gente consegue fazer uma triagem superficial, tirando aqueles entulhos ali, né, que são da construção civil, que se a gente conseguir, não, respondendo mais praticamente, ainda não está definido onde vai ser o bota fora para essa questão dos entulhos da construção civil e o pneu ali, né? Mas com certeza vai ter que ter uma destinação ecologicamente, ambientalmente adequada, né? Que ainda não foi batido o martelo. Mas os sedimentos, que o resto, a gente pode até reaproveitar ali, né? Que a gente ainda não começou a mexer para ver. Mas acho que tem que ter esse processo de triagem, né? Aqui tem vias, né, que a gente consegue chegar com as máquinas, caminhões até lá, fazer esse processo de triagem, dependendo da composição desse material. Aqui tem muito material, usar para uma contenção de erosão, né, que eu acho que são toda essa margem branca aqui são sedimentos que foram retirados do canal, né, que estão aqui também, que isso aterraram várias áreas úmidas também, né. Também já é um outro grande impacto, assim. Mas definido ainda não está o bota fora, mas até isso é uma questão se avançar depois que a gente tiver, talvez, os recursos na mão, assim, né, e até essa capacidade. Mas são materiais que, tem reaproveitamento, né, se tiver material da construção civil, né, e esses sedimentos, a gente conseguiria reaproveitar tanto para contenção de erosão ou para algumas outras coisas. Não sei se respondi a pergunta. É isso? Alguma nova pergunta, pessoal? Eu acho que só a termos de curiosidade, de oportunidade, a gente vê que é uma série de estudos e serviços a serem implementados aí, né? Então, se tiver alguma empresa que queira prestar algum desses serviços, como é que ela pode fazer, entrar em contato, enfim, só por uma questão mais de... A gente está esperando agora esse retorno do governo do estado, né, que está disposto a contribuir com algum recurso. Com esses recursos em mãos, né, que eu fiz ali, solicitei esses valores a partir desse primeiro levantamento que eu fiz com algumas empresas, até a Ana foi uma que forneceu alguns orçamentos, assim, né, eu pesquisei mais ou menos, conversei muito com o pessoal que atuou bastante naquela questão lá em Florianópolis, que teve o rompimento da barragem da Kazan lá, né, daqueles tanque de decantação lá, que teve um grande impacto ambiental, e uma empresa que
Tenho relações diretas com o laboratório da UFSC, que é referência na área assim, de hidrodinâmica, de contenção. Eu me aproximei bastante desse pessoal, conversei bastante com ele, através deles que eu fui desmembrando mais ou menos outros contatos, e daí esses contatos que eu consegui, eu pedi orçamento, assim, para a gente ver quais seriam esses montantes e tal. A partir, tendo esses recursos em mão, que a gente agora tem mais ou menos essa estimativa, a gente vai abrir de novo esse chamado com um termo de referência mais lapidado, né, quantidade de amostra, de fato, né, o que é a proposta global e também ela partilhada, assim, e vai abrir para editar, como é que chama? Licitação, né? Daí tem que ser, a partir da nova lei orçamentária, a gente tem que fazer por licitação. Talvez, isso eu ainda não aprofundei, mas são caminhos que eu já venho pensando, sei lá, talvez uma parceria com a Murel, que consegue destinar alguma coisa, sabe? Essa amarração, é isso, eu sou biólogo, daí eu estou buscando esses amparos jurídicos, né, tal. A prefeitura também está bem disposta, a procuradoria, assim, está bem disposta a me ajudar nesses trâmites, né, o pessoal da licitação ali, já está todo mundo sabendo, assim, né? Só que agora a gente está esperando ter um chão mais firme para pisar e construir essas próximas etapas, assim, mas eu acho que tá tudo, é possível, assim, receber propostas e tal, e depois a gente vai ver os critérios ali, né? Número de amostras, mais vantagens, menos vantagens, mais barato, menos barato. Né? Perfeito. Muito claro, Rinaldo. Para mim tá ótima a explicação, foi perfeito, não tem mais nenhuma dúvida quanto à necessidade dessa obra e o que está sendo realizado por parte da prefeitura e demais órgãos aí para avançar. Creio que não tenha mais nenhuma pergunta aqui por parte dos outros conselheiros, né? E até eu gostaria, assim, estamos no meio do vários conselheiros aqui, né, e é um órgão importante para o município na questão ambiental, de convidar, assim, provocar vocês a terem uma reflexão conjunta e uma manifestação enquanto Condema, né, sobre a questão. E eu fico publicamente aqui, ó, deixo aberto, né, esse pedido de que a gente debata e se manifeste enquanto conselho sobre a necessidade, né, sobre essa questão socioambiental, né, que acho que a gente tem que se manifestar, né. Eu acho bem pertinente também, Rinaldo. Então, a gente já coloca na próxima pauta da plenária e a gente tenta ali formar uma opinião na plenária e se manifestar perante isso. Eu acho que é bem interessante. A gente já vê manifestação aí da Flama, da APA da Baleia Franca, e eu concordo contigo que o Condema também deve ter essa manifestação agora que está por dentro do assunto também, né? Então, tendo todo esse respaldo técnico aí, informativo ali por parte de vocês, a gente tem esse subsídio agora para também tá podendo se manifestar. Então, entra na pauta na próxima reunião e a gente se manifesta de maneira formal. Agradeço. E é isso. Agradecendo a participação de todos, principalmente da CEPAG, por estar por meio do Rinaldo, né? Para estar trazendo essa informação a público, não só para o Condema, mas para a sociedade como um todo, já que vai ser publicado. Agradecer também a AMB Sustentabilidade Integrada por estar fornecendo também o link da reunião, né, com possibilidade de gravação. E a gente segue nesse programa de comunicação social, a gente tem algumas pautas ali a trazer futuramente, junto à Secretaria de Turismo, junto com a própria Flama de novo e outras instituições, a CEPLAN também, e daí creio que em breve a gente traz mais conteúdo aí para a população. Questões de sarilho, trapiche. Isso. Tem bastante coisa aí para a gente debater. Eu acho que é importante, a gente começa a extrapolar a função meramente burocrática do Condema para uma função colaborativa para o município, né, de trazer informação, educação ambiental, e também parceria entre secretarias, entre colegiados, enfim, que eu acho que é uma coisa bem saudável, né? Legal. Obrigado, então, pessoal. Tenham todos uma ótima tarde aí.